A Honda renovou aquele que em tempos foi o SUV mais vendido do mundo. O novo Honda CR-V chega à Europa agora com duas motorizações, uma a gasolina e uma elétrica movida a gasolina. Curiosos? Vamos conhecer um bocadinho mais sobre este carro. A Honda está de regresso aos híbridos. A partir de 2025, a marca japonesa quer que 2/3 das suas vendas sejam veículos eletrificados. Isto é, 100% elétricos ou, como no caso do novo CR-V, híbridos. Em relação à geração anterior, o novo CR-V está mais comprido, mais alto e mais largo. Isto significa que o espaço interior aumentou, mas também que existem agora 18,2 cm de altura em relação ao solo, o que nos permite algumas aventuras fora de estrada. A quinta geração do CR-V não mudou muito em relação à geração produzida entre 2012 e 2018. No entanto, neste novo carro são visíveis alguns detalhes mais dinâmicos, como por exemplo estes ângulos mais vincados ou por exemplo as jantes de 18 polegadas de série em todas as versões. No entanto, será que o CR-V mantém as mesmas características de conforto e habitabilidade que marcaram a geração anterior? É o que vamos descobrir agora. Bom, Honda CR-V, se bem nos recordarmos, significa Comfortable Runabout Vehicle. Comfortable de conforto era uma das principais características da anterior geração. E nesta geração, com mais 30 mm de distância entre eixos, significa que existe mais espaço no habitáculo. E esse espaço nota-se sobretudo nestes bancos traseiros. Reparem, o banco da frente está regulado para a minha posição de condução. Eu meço 1,75 m e tenho mais ou menos 20-30 cm de distância entre os meus joelhos e o banco da frente. Quanto à posição das costas, também consigo sentar-me aqui praticamente na vertical e eu tenho imenso espaço, tanto para a cabeça como nas laterais. Ainda aqui neste banco de trás, convém realçar que existem imensos gadgets, sobretudo para entreter as crianças que viajam neste espaço. Nomeadamente, aqui no meio, temos, por exemplo, duas entradas USB de 2,5 amperes que permite carregar tanto o iPad como o telemóvel e manter as crianças entretidas durante as viagens de longas e longas horas que podemos fazer confortavelmente a bordo deste carro. E porque o CR-V é um veículo de famílias, já vimos que as crianças vão entretidas e confortáveis no banco de trás, vamos agora ver como é que os pais vão viajar no banco da frente. Aqui na parte da frente do novo Honda CR-V sentimos mais uma evolução do que uma revolução. Isto porquê? Em relação à geração anterior, praticamente todos os botões estão no mesmo sítio. Sentimos que é o mesmo carro. No entanto, a escolha de materiais e um outro pormenor que a Honda adicionou tornam a utilização deste carro no dia-a-dia em algo muito mais prático e muito mais fácil. Nesta nova geração, e combatendo aquela que era uma das minhas maiores críticas da geração anterior, temos por exemplo aqui um botão que nos permite aumentar ou reduzir o volume do rádio apenas rodando para a direita ou para a esquerda. Na anterior geração, por exemplo, aumentar ou diminuir o volume da música era uma tarefa bastante mais complicada, sobretudo enquanto estávamos a conduzir. Porquê? Não havia um botão físico para regular o volume, ou seja, era preciso acedermos a um submenu e deslizar o dedo para cima ou para baixo e o volume nunca ficava exatamente no número que nós gostaríamos, ou ficava sempre um bocadinho mais alto ou um bocadinho mais baixo. Neste momento eu posso estar a conduzir e apenas com a minha mão, nem preciso olhar, basta-me rodar para a direita ou para a esquerda e ajusto o volume da música. Algo que a Honda manteve, e na minha opinião muito bem, foram os botões também eles físicos para regular a temperatura do habitáculo, o que não nos obriga a acedermos a submenus, sobretudo enquanto estamos a conduzir. Se estiver ao calor ou frio, basta apenas rodar o manípulo para a direita ou para a esquerda e já controlamos essa situação. Ainda aqui na posição de condução, e tal como temos vindo a assistir nesta nova geração dos carros da Honda, encontro um ecrã 100% digital, que nos permite personalizar e termos acesso a praticamente todas as informações relativas a este veículo através da operação de botões aqui no volante. Como esta versão do CR-V é uma versão híbrida, ela está associada a uma caixa automática ao invés de uma caixa manual. Isto permite-nos libertar bastante espaço aqui na consola central, o que significa que existe muito mais espaço para a arrumação. E visto que está o interior deste carro, vamos agora descobrir como é que esta versão elétrica a gasolina se comporta na estrada.
Chegamos ao capítulo da condução e começo-vos a falar deste conceito que eu chamo elétrico movido a gasolina. O novo Honda CR-V está equipado com um sistema IMMD, que significa Intelligent Multi-Mode Drive. Este carro tem 3 motores, chamemos-lhe assim. Tem um motor a combustão, um motor elétrico e ainda um gerador elétrico. Ao contrário de um híbrido convencional, em que o motor elétrico e o motor a combustão funcionam em sinergia para dar o máximo de potência ao motor, neste Honda CR-V, estes 3 motores funcionam de modo totalmente independente. Ou o motor a combustão está a dar energia às rodas, ou então está a carregar a bateria, ou então a própria bateria é a que está a dar energia e a fazer movimentar as rodas. Isto permite-nos o quê? Permite-nos que os consumos alcançados por este Honda CR-V sejam melhores do que a maior parte dos concorrentes. Neste caso, o motor a combustão é um motor de 4 cilindros, 2 litros, que debita 145 cavalos e 175 Nm de binário. O motor elétrico debita 181 cavalos e 317 Nm de binário. Como estes motores nunca funcionam em conjunto, não podemos fazer aqui a soma das potências e calcular a potência combinada deste sistema híbrido. No caso, a Honda afirma que a potência máxima deste carro é a potência do motor elétrico, são os 181 cavalos e os 317 Nm de binário. Qualquer um dos motores tem potência mais do que suficiente para fazer este carro andar e andar bem. Estamos a falar de uma aceleração de 0 aos 100 km em 8,8 segundos. Quanto a consumos, já conduzimos este carro aproximadamente 300 km e o valor registado são 6,2 litros aos 100. É um ciclo misto, estamos a andar em autoestrada e já andamos também em cidade, portanto estes valores podem descer e podem ir para próximos do valor anunciado pela Honda, dos 5,3 litros aos 100, o que é verdadeiramente impressionante para um carro destas dimensões e deste peso. Quanto ao conforto, o novo Honda CR-V foi alvo de algumas revisões, nomeadamente na suspensão e na insonorização. O próprio motor está agora totalmente mais isolado e são menos perceptíveis as vibrações e o barulho do motor. No entanto, como este carro está equipado com uma caixa SCVT de apenas uma relação, ou seja, no fundo ele não tem velocidades, tem apenas uma marcha para a frente ou então para a retaguarda, sempre que aceleramos ouvimos um barulho um bocadinho desagradável. Reparem. Parece sempre que o motor está um bocadinho em esforço, mas na verdade ele não está, é a mesma caixa SCVT que tem este funcionar um bocadinho característico. Nomeadamente, a nível da suspensão, ela é agora bastante mais confortável e permite-nos circular em velocidades de autoestrada de modo praticamente imperceptível, quase até como se estivéssemos a flutuar numa nuvem. Quanto ao sistema de infoentretenimento, como referi, ele foi alvo aqui de algumas intervenções que o tornam mais simples e mais prático de usar no dia-a-dia, no entanto, ele continua um bocadinho confuso. Apesar disso, agora já traz de série Apple CarPlay e Android Auto, ou seja, é possível conectarmos o nosso smartphone ao sistema de infoentretenimento e utilizá-lo assim, por exemplo, para navegação, para ouvir música, para fazer chamadas. É muito mais prático e muito mais apetecível, chamemos-lhe assim, de utilizar este carro no dia-a-dia. O novo Honda CR-V chegou a Portugal em março de 2019 e os preços da versão híbrida começam nos 40.425€, ao passo que as versões da gasolina começam nos 35.200€. Como em todos os carros, há sempre 5 coisas que gostamos mais e 5 coisas que gostamos menos. Conheçam agora as 5 coisas que adoramos no novo Honda CR-V. As portas do CR-V têm uma proteção que vai praticamente até à parte inferior da carroceria. Isto permite-nos entrar e sair do carro sem sujar as calças, mesmo depois daqueles dias de maiores aventuras. Na parte superior do carro existe um compartimento para guardar os óculos e nesse compartimento está também incorporado um espelho côncavo que nos permite observar as crianças no banco de trás. A resolução da câmara de marcha atrás é surpreendentemente boa e desta vez, sempre que é acionada, funciona em conjunto com os sensores de estacionamento. Sempre que colocamos os cintos de segurança frontais, estes apertam-nos e mantêm-nos bem seguros no banco. O Honda CR-V é o primeiro carro da Honda em que foi incorporada uma grelha ativa. Isto permite-nos melhorar a aerodinâmica, pois apenas abre quando o motor precisa de arrefecimento. E aqui ficam as 5 coisas que não gostamos tanto neste novo Honda. Graças à caixa SCVT, o motor faz um barulho como se estivesse quase sempre em esforço. Com tanta tecnologia,
o novo Honda CR-V merecia ter um carregador wireless em todas as versões. As imitações de madeira no interior do habitáculo, embora deem um aspecto robusto ao CR-V, são feitas de plásticos um bocadinho baratos. Os bancos são confortáveis, não há dúvida, mas deveriam ter um bocadinho mais de apoio para as pernas para garantir maior conforto em viagens longas. Devido à colocação das baterias na parte inferior da bagageira, esta viu o seu espaço ser reduzido para 497 litros e continua sem ter espaço para acomodar a tampa. O novo CR-V é uma clara evolução da geração anterior e, para mim, sobretudo esta versão híbrida, tem todas as competências necessárias para voltar a dominar o SUV do segmento D. Mas será que vai conseguir? Vamos esperar pelas vendas e ver as cenas dos próximos capítulos.